A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Simply Pentecostal. Bem-vindo ao nosso devocional da quarta-feira. E estamos no meio da semana e louvado seja o nome do Senhor que nos ajudou até aqui. Hoje, como de costume, nós estaremos lendo o Evangelho de São João, capítulo 14, e nós vamos estar lendo os 6 primeiros versículos deste capítulo. Estes versículos que nós iremos ler falam muito ao meu coração. São versículos que não somente eu amo, que me traz uma esperança, que eu tenho memorizado, porque são versículos que falam de uma verdade tremenda para cada um de nós que já aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Amém? Portanto, se você tem a sua Bíblia, vamos ler juntos esta parte da palavra do Senhor que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Podemos repetir todos este versículo 6? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus queridos, que coisa gloriosa. Quando nós lembramos do contexto deste capítulo 14, que é uma continuação, nós falamos aqui no princípio da semana que a partir do capítulo 13 até o capítulo 16, Jesus lhe dá as suas últimas instruções aos seus discípulos antes de sair do aposento alto e ir para o jardim, não é? Do Getsêmani, aonde ele é preso e onde ele é levado pelos principais dos sacerdotes e finalmente levado a Pilatos para ser condenado e morrer. E quando nós falamos no capítulo 13 e 14, nós vimos aqui que dentro dessas instruções, 4 dos discípulos de Jesus fizeram algumas perguntas interferindo na sua palavra. O primeiro que nós vimos foi Simão Pedro, que também estava dizendo: Senhor, para onde você vai? Porque esta era a dúvida, esta era a pergunta que eles tinham. Para onde é que Jesus vai? E Jesus, como que falando em enigmas, está dizendo: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Para onde eu vou, vocês não conhecem agora, vocês não podem ir agora, mas vocês vão depois. E isso deixou a cabecinha dos discípulos um pouco, não é, atordoado, sem saber para onde é que Jesus vai. O que é que vai acontecer? E agora, nestes 6 versículos que nós lemos, o segundo apóstolo, ele faz uma pergunta também em referência à mesma coisa, sobre aonde Jesus estava indo, qual era este caminho, como é que eles poderiam chegar lá. E Tomé faz esta pergunta. Nós vamos lembrar que Tomé, também chamado de Dídimo, na Bíblia Sagrada, o nome grego, né, Dídimo, e nós vamos ver que ele, após a ressurreição de Jesus, foi aquele discípulo que duvidou da ressurreição de Jesus. E ele ainda diz: olha, eu necessito ver as marcas nas mãos, ver as marcas no seu lado, eu preciso colocar o meu dedo lá na ferida para crer realmente que Jesus ressuscitou. E nós vamos lembrar que Jesus fez exatamente isso, mostrou-se diante de Tomé, e ele é conhecido como aquele, não é,
que o discípulo que duvida ou que duvidou. Entretanto, louvamos a Deus que depois daquele dia, depois daquele momento, não é, as coisas mudaram completamente. Tomé foi um homem, um discípulo abençoado, que nós vamos ver que ele foi responsável de viajar, de ir para partes da Índia, aonde ele trouxe o evangelho de Jesus para aquelas partes. Entretanto, vamos voltar aqui ao aposento alto. Jesus está com seus discípulos, Jesus está falando para ele, e dentro daquela primeira pergunta de Simão Pedro, os discípulos estão confundidos, e Jesus ele nota isso, e por isso ele começa no capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, não fique apreensivo, não fique perturbado. Credes em Deus e credes também em mim, porque eles sabiam que Jesus e o Pai eram um. E Jesus ainda disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, porque os discípulos estavam acostumados, Jesus sempre falava a verdade, Jesus não escondia nada no sentido de que deixaria eles de uma maneira completamente sem saber o que estava acontecendo ou enganá-los de alguma maneira. Então Jesus ele diz: olha, na casa do meu pai há muitas moradas, e se isso não fosse verdade, eu não estaria aqui dizendo para vocês que eu vou preparar-vos lugar. Eu tenho que ir, mas eu voltarei para vós. Eu voltarei para quê? Para que aonde eu estiver, vocês também estejam comigo. Então, todo este cenário de que os discípulos estão perguntando para onde Jesus vai, e Jesus está dizendo: olha, eu estou indo, eu vou preparar lugar para vocês, para que a gente possa estar juntos para sempre. A nossa separação agora é temporária. E quando Jesus ele fala isso, não é? Jesus ele termina dizendo: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. É claro que os discípulos estavam naquele momento pensando em algo físico, um lugar, uma cidade, para onde é que Jesus vai, mas Jesus estava se referindo ao lar celestial, à sua pátria, de onde ele havia saído. Ele encarnou, ele veio do céu e agora ele retornaria para o Pai. E por isso ele, quando diz isso, Tomé, ele se levanta, né, e diz: Senhor, nós não sabemos o caminho. E como é que nós vamos saber? Se nós não sabemos para onde tu vais, como é que nós podemos saber o caminho? Isto é uma pergunta clara e muito simples. Se alguém está dizendo para você: olha, você vai, eu não sei para onde eu vou, mas você sabe o caminho. Como é que eu vou se eu não sei o caminho? Se eu não sei para onde eu vou, como é que eu vou saber o caminho? E foi isso que Tomé estava questionando Jesus. E Jesus ele termina esta palavra de resposta para Tomé com um versículo que é maravilhoso. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E meus queridos, nós quando vemos esta palavra de Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, Jesus não estava dizendo que ela era um dos caminhos ou uma das verdades ou alguma vida. Não. O caminho, a verdade única. E ele, aleluia, é aquele que é a vida. Por quê? Caminho, verdade e vida estão interligados. O caminho que é Jesus, porque ele disse: eu sou a porta. Se vocês entrarem por mim, vocês salvar-se-ão. Portanto, este caminho que Jesus ele determina, que Jesus ele é, este caminho está ligado a quê? Está ligado à verdade. Nós só podemos entrar pelo caminho certo, pelo caminho de Cristo, quando nós conhecemos a verdade. Porque o próprio Jesus ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta verdade de Deus, essa verdade do Evangelho, esta verdade das Escrituras é aquela que traz vida para o homem. Por quê? Porque
Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para poder tirar a vida. Ele veio para poder mentir. Ele veio para poder trazer confusão. Ele veio para poder acabar e destruir a humanidade. Entretanto, Jesus estava dizendo para Tomé neste momento: Tomé, você não está dizendo que você não sabe qual é o caminho? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Que caminho é este? Porque no reino de Deus e neste mundo nós não temos 3, 4, 5, 6 diferentes caminhos. Só existe 2 reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Se nós não entramos pelo caminho que é o do Senhor, o caminho do Evangelho, o caminho da porta estreita, o caminho da vida, qual é o outro caminho que resta? É o caminho da morte. Se não entramos pelo caminho de vida, nós permaneceremos no caminho que leva à morte. E não é a morte física, é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Jeremias capítulo 21, versículo 8, talvez você lembre-se deste versículo quando nós lemos no livro de Jeremias, Deus dizendo: eis que ponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Ele diz: o caminho da vida é para cima, o caminho da morte é para baixo. E Deus ainda diz: escolhei o caminho da vida para que vivais. Então, meus queridos e amados irmãos, que caminho é esse? Temos o caminho de vida, temos o caminho de morte. E nós somos aqueles que tomamos a decisão. Este caminho, existe o caminho estreito e existe o caminho largo. Jesus, ele dizia: porfiai, lutai para entrar pelo caminho, pela porta estreita. O caminho é apertado, mas ele leva à salvação. Que caminho é esse? O caminho da bênção ou o caminho da maldição? O caminho da retidão ou o caminho da impiedade? O caminho da vida, o caminho estreito, o caminho da bênção, o caminho da retidão, traz a nós, nos é revelado através deste caminho a verdade de Deus. A verdade que o próprio Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aleluia. E quando nós conhecemos a verdade, o que é que acontece? Nós recebemos vida e vida com abundância, disse o Senhor Jesus. O diabo veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Meus queridos, quando eu vejo estes versículos, Jesus, ele termina dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. 4 coisas ou 4 promessas, 4 bênçãos nós encontramos nestes versículos. Desde o primeiro versículo até o versículo 6, porque ela para mim é a bendita esperança. De que, irmã Vânia? Em primeiro lugar, a bendita esperança que nós temos um lugar no céu. Quando eu passar desta vida, se um dia, quando a irmã Vânia vier a falecer, vier a morrer, meus queridos, a morte da irmã Vânia não é o término meu, aleluia. Não é o seu término, nós temos um lugar no céu. A primeira bendita esperança que eu vejo nestes versículos é que o céu existe. É uma verdade para nós. Tanta gente prega hoje: o céu não existe, isso é coisa, isso é história de gente atrasada, isto é história de pessoas que querem meter medo, que céu e inferno. Não, irmãos, está escrito, Jesus foi o que falou. Ele disse que o céu existe, que é a morada do seu Pai, que é a sua morada e que ele foi lá para preparar-nos lugar. Portanto, a primeira bendita esperança que eu encontro
encontro neste versículo é que existe uma vida além daquilo que eu estou vivendo nestes 60, 70, 80, 90, 100 anos que a pessoa viva nesta face dessa terra. Quando nós fecharmos os olhos, ou se Jesus vier antes, nós sabemos que existe um céu, o lugar aonde mora o nosso Deus, Jesus, o Espírito Santo, e aonde nós também iremos morar. A segunda coisa que nós entendemos que neste lugar, a bendita esperança é que Jesus está lá. Aqueles discípulos estavam tristes, estavam agoniados. Meu Deus, para onde Jesus vai? E Jesus disse, eu vou estar lá. E um dia nós vamos nos encontrar. E um dia eu vou preparar tudo isso para que aonde eu estiver, vocês também estarão comigo. Aleluia! Ou a bendita esperança desses versículos é que este mundo, ou como eu disse, a sepultura, não é o término da nossa vida. Aleluia! Temos um lugar preparado para nós no céu. E como nós falamos já anteriormente, o céu é uma coisa gloriosa aqui. E como você pode ter saudade do céu sem nunca você ter ido lá? Meus queridos, e esta é a bendita esperança do crente. Aleluia. Mas a outra bendita esperança que eu vejo e que Jesus ele colocou bem claro para nós é que não existe outro meio, outro caminho de nós chegarmos a Deus se não é através de Jesus. Muitas pessoas, muitas religiões, muitas seitas, muitas pessoas, e até mesmo hoje, irmãos, crentes que estão dizendo que este negócio de céu não existe, que esse negócio de ressurreição não existe, que esse negócio de Jesus, eu não sei que Bíblia que eles estão lendo. Entretanto, a minha Bíblia, a sua Bíblia, João 14, Jesus está dizendo, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você pode ouvir dizer, olha, aquele lá, aquela lá, aquele meio, aquilo ali, vai nos ajudar, a gente por nós mesmos, nós podemos chegar lá. Pode não. A única maneira é através de Jesus. Tem que entrar por ele, tem que entrar pela porta, tem que entrar pelo caminho, tem que entrar por esta verdade para poder receber vida e para poder receber e conseguir chegar e ficar e estar aonde o Pai está. Ele é o nosso único mediador, Jesus, aquele que veio, encarnou e que ele foi preparar-nos lugar. Assim que Tomé estava fazendo uma pergunta. Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Hoje, louvado seja o nome do Senhor, que nós sabemos o caminho. Nós entendemos para onde nós vamos. Nós temos claro para onde nós vamos e como nós podemos chegar lá, aleluia, através da pessoa do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Assim que, meus queridos, que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente nesta manhã, para a glória do nome de Jesus. Amém.